Meu nome é Maria Nerilda Ferreira Rodrigues, aluna graduada do curso de Teologia pela Faculdade Unicesumar, Polo Presencial em Ibirité, Minas Gerais. Meu RA é 171005. Estou aqui para apresentar um sermão expositivo como prática avaliativa da disciplina Pregação e Prática Ministeriais. O texto base desse sermão está no livro de Êxodo, capítulo 3, versos 7 ao 12, conforme será lido a seguir. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, e do amorreu, e do perezeu, e do eveu, e do jabuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, e servireis a Deus neste monte. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu me coloco à sua disposição para que o Espírito fale através da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. No texto que nós acabamos de ler, o título é o chamamento de Deus para a salvação do seu povo. O tema: Deus se revela quando há clamor e manifestação quando há redição. No texto podemos acompanhar o relato do chamamento e a designação de Moisés por Deus para livrar o seu povo, que há mais de 400 anos encontrava oprimido, escravo, marginalizado na terra do Egito, pelas mãos do faraó. É possível observar a atenção e o cuidado de Deus mediante o sofrimento e o clamor daquele povo que padecia, e com ele, em sua infinita misericórdia e fidelidade, se propõe a agir a favor do povo israelita. Moisés apresenta-se nesse contexto como vaso designado para ser usado por Deus, tipificando também como um libertador em parceria com Deus, o qual, com braço forte, demonstraria seu poder com grandes prodígios perante os egípcios através dele. Importante atentar que Deus, devido à promessa feita anteriormente a Abraão, de que faria dele uma grande nação, foi fiel em toda a sua promessa, pois além do livramento das mãos do seu opressor, garantiu dali uma terra boa, larga e farta. Nesse contexto, manifesta-se também algumas características próprias do homem, quais sejam o medo, a insegurança. Moisés logo relutou e apresentou suas alegações de impossibilidades para cumprir a missão que lhe estava sendo apresentada. Contudo, Deus manteve-se firme no seu propósito de salvação e decidido a dar o livramento ao seu povo, do qual se apiedou. Para isso, Deus prova a Moisés de que ele não estaria só, mas que agiria em parceria, quando ele disse: certamente eu serei contigo. E após a libertação encontraria no mesmo lugar e oferecia a ele, Deus, louvor e adoração.
No relato desse episódio bíblico, aprendemos sobre a teofonia de Deus, o Deus presente. É quando transcende as regras da natureza pela manifestação sobrenatural de Deus, o Eu Sou. Uma segunda observação a ser feita é como Deus conta com o homem, Moisés, como fiel parceiro para executar o seu plano de redenção e confirmar a aliança antes firmada com seu povo. Nessa passagem bíblica é possível compreendermos duas características da personalidade divina, as quais insurgem como motivadoras da ação de Deus. Primeiro, a fidelidade de Deus e a sua promessa e aliança. Segundo, a sua misericórdia, a graça para com aqueles que por ele clamam e nele vem o socorro bem presente. E nos remete os versículos do livro de Salmo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No Salmo 121, do 1 ao 2. Reafirmando a providência divina na vida daqueles que nele esperam e nele confiam. Após a confirmação do chamado de Moisés, sabemos que com braços fortes e prodígios, Deus deu livramento ao seu povo, cumprindo assim o seu plano de salvação e promessa de vida abundante e uma nova terra. Em vários outros contextos bíblicos, Deus sempre interveio mediante o seu povo. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. Salmo 107, versículo 8. Porque no seu caráter e na sua maneira de agir está a essência de um Deus libertador e parceiro, como indica nos verbos contidos nos versos de Êxodo 7, 8 e 9. Ele ouve, ele vê, ele conhece, ele desce, ele livra, faz, envia e está conosco. Assim a sua fidelidade é anunciada como participação humana. Será sempre assim, a forma de Deus agir em parceria com o homem. Como está escrito em Isaías, quando ele disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Israel de Deus pode até ter sofrido, mas Deus jamais esqueceu do seu povo, pois é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Transpondo para os dias de hoje, uma nova aliança foi firmada por Deus ao enviar Jesus, seu único filho, para libertação e salvação. Agora não é um determinado povo, mas de todo aquele que encontra sobre o mesmo domínio e opressão de exatores. Em um Egito, sistema mundano, dominado por Faraó, Satanás e suas potestades do mal, que tem como servidão o pecado, o qual ele tem usado para o aprisionamento de geração distantes de Deus. Conforme está escrito a carta aos 2 Coríntios, os quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que ele não resplandecesse a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4, 4. Hoje muito tem sido escravizado pelo pecado, todo tipo de males, vício, desemprego, incredulidade, todo tipo de dominação que tem afligido a humanidade nos tempos modernos. Ao andarmos pelas ruas, podemos ver quantas vidas vegetando, vivendo de forma como se não houvesse esperança para eles. Essa era a mesma situação que outrora se encontrava o povo hebreu, escravizado. Contudo, está escrito na carta aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8, para que através do seu Filho pudéssemos nos ser resgatados, assim pagando um preço na busca da nossa justiça e liberdade. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, moído
pelas nossas iniquidades, Isaías 53:5, para que hoje a igreja tornasse-se parceira de Cristo na continuidade do seu plano de libertação e salvação daqueles que ainda hoje encontram-se no Egito de sofrimento, de modo que possamos construir uma nova identidade sob o poder do Messias e não sobre as forças espirituais malignas desse século. Com relação ao texto lido em Êxodo, é possível fazer uma analogia entre o plano de libertação com o plano de salvação do homem, contando com a igreja para levar o evangelho pleno aos cativos. Porque ainda hoje, Deus conta conosco e por meio do seu Filho Jesus Cristo, está sempre disposto a nos livrar das prisões e ainda nos garantir proteção e vida abundante. Como diz em João 10:10, o ladrão não veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. O mundo está carente de verdades. Muitos querem propagar suas próprias verdades, mas a Bíblia, como a palavra de Deus, que é inerrante, é suficiente, nos revela uma só verdade a ser propagada sobre o eu sou. João 8:58 está escrito que a soberania de Deus sobre todas as coisas, e diz: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Em Isaías 44:6. Assim como eu me disponho, eu convoco todos que se encontram em situações semelhantes àquelas aqui descritas e que se encontram sem esperança, a clamarem por Deus, pois assim como aprendemos nessa mensagem, Deus conhece todas as circunstâncias da nossa vida e está sempre pronto a nos socorrer. Mas existe só uma forma para que Deus possa estar nos alcançando: é através do clamor. Sabemos que quando clamamos ao Senhor, o que aprendemos, o que foi relatado, o porquê Deus desceu até Moisés, foi através do clamor. E hoje, a única forma que nós temos para que as obras de Satanás sejam desfeitas nessa terra, porque Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. A igreja, nós precisamos clamar, precisamos ter uma vida de oração, de clamor, para que Cristo venha fazer diferença através de nós nessa terra. Amém? Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a Deus. Até aqui tem me ajudado, e todos que fazem parte desse processo de aprendizagem, dentre outros ao coordenador Roneide Carvalho, aos mediadores Marisa Raquel Pereira Melo e Felipe Benevino, também os professores Hernande Dias Lopes e Rafael de Paula. E desde já eu agradeço no nome de Jesus. Amém. E também quero agradecer a Deus, em nome de Jesus, porque eu sei que Ele não se esquece do seu povo. Deus está atento aos seus ouvidos aos nossos clamores. Na verdade, a única resposta que temos hoje para a situação caótica do mundo em que vivemos é Deus. É tempo de clamar. Enquanto vivemos, eu sei que é apenas o tempo da graça. Essa oportunidade que estou tendo hoje, sei que é apenas o início de uma etapa, dentre muitas outras que virão. Que Deus nos ajude nessa caminhada, pois o mundo está esperançoso por respostas e soluções para suas mais diversas angústias. A minha maior motivação na apresentação desse sermão expositivo não está simplesmente na pontuação ou mero cumprimento
de uma atividade acadêmica, e sim na oportunidade de aprender e ao mesmo tempo compartilhar essa experiência e a palavra de Deus. Desde já eu agradeço. Muito obrigada.